Pai do Senhor a todos vocês. Que satisfação, que alegria, que a oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos mais um caminho nas Escrituras. E hoje capítulo 20 do livro da Gênesis. Esse caminho que está sendo construído todo dia, capítulo a capítulo, verso a verso, deixando claro a importância, deixando claro a autoridade das Escrituras. Não me canso de dizer, a Bíblia, ela não só contém ou se torna, ela é a verdade, a palavra de Deus. Capítulo 20 do livro da Gênesis e o verso de número 1. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Pai, nos ajuda nesse caminho que é de fora para dentro, trazendo a Escritura para dentro de nós, internalizando a Tua palavra. Deixa ela fluir como rio, deixa ela fluir como água, que pessoas sejam curadas, que sintomas de depressões sejam expulsos, que haja libertação. Acredito no poder da Tua palavra. Seja feito assim, ó Pai, em nome de Jesus. Capítulo 20 do livro da Gênesis. A qualquer momento, a qualquer hora ou em qualquer local. Diz assim o texto: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Fez a sua habitação, como sempre, peregrinando, caminhando. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, com medo de perder a própria vida. Ou seja, Abraão prefere perder a promessa do que perder a vida. Quanto vale o que Deus te prometeu? Quanto vale o que Deus te falou? Sem Sara, a promessa não se cumpriria. Quanto vale? Eu sou muito franco a vocês. Prefiro perder a vida do que perder a promessa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: olha o cuidado de Deus para com Abraão. Vai até a Abimeleque e se revela a ele em sonhos. Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Por mais que ele fosse inocente, mas o Senhor estava defendendo uma promessa em que o seu nome estava em jogo. Muitas das vezes, Deus tirará pessoas da sua vida, ainda que seja de forma violenta. Deus fará coisas que, por mais que você às vezes tenha se precipitado, mas Deus zela e cuida com a sua vida. Verso de número 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Não deu tempo, Deus guardou a família de Abraão. Deus zelando mais pela família de Abraão do que propriamente o Abraão. Deus cuida melhor da nossa casa, da nossa família, do que a gente poderia cuidar. E aí o texto continua dizendo: por isso, disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Abimeleque está clamando misericórdia e graça. Capítulo 20 da Gênesis, versículo 5.
Não foi ele mesmo quem me disse, é minha irmã. Foi Abraão que me relatou. E ela também me disse, ele é meu irmão. Ela foi conivente com o equívoco, com o pecado de Abraão. Às vezes a gente quer minimizar com algumas palavras, não. É pecado mesmo. E Sara era cúmplice. Tem casais que não se ajudam, se atrapalham. Esse era o momento da sabedoria que há na mulher dizer a Abraão, não Abraão, esse não é o caminho. Mas os dois eram profundamente problemáticos. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Deus conversando com Abimeleque em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Foi por isso que eu intervi. Foi por isso que eu agi. Enquanto Deus tem algo com a sua vida, Ele vai bloquear os seus caminhos. Enquanto Deus tiver algo para fazer, até os ímpios serão beneficiados. Pensa nisso. Abimeleque está sendo beneficiado. Poderá ser que Abimeleque já tivesse um conhecimento e um contato com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lá restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Ele é profeta, não profeta como Elias, não profeta como Jeremias, mas como vidente, como alguém que Deus separou para um chamado e para uma vocação. Até porque os profetas da Bíblia, eles não cometem este tipo de erro. Então Abraão recebe um tipo de profeta como apelido, como uma qualidade, e não como algo separado para este ofício. Mas ele intercedendo por ti, tu serás perdoado e aceito. É a oração de Abraão que vai fazer a diferença. Mesmo caído, mesmo errado, a oração de Abraão faz a diferença. Mesmo em falta, aleluia, a oração de Abraão faz a diferença. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus foi glorificado até no erro de Abraão. Deus foi glorificado até quando Abraão errou. Meu Deus! Deus foi glorificado até quando Abraão estava equivocado. Irmãos, os caminhos do escolhido, que Deus tem projeto, no final Deus ainda é glorificado. Você que está me ouvindo agora, saiba disso. Eu não sei qual o estágio ou o momento que você se encontra, mas Deus é glorificado. Deus, Ele é exaltado apesar de você. Apesar de você, Deus está sendo engrandecido. E continuando, então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abimeleque agora está aconselhando ao pai Abraão, o pai da fé, como se deve andar. Muitas vezes acontece isso. Pessoas que às vezes você não tem assim uma estima de espiritualidade, poderão te dar conselhos para que você volte para o caminho. Pessoas pequenas e simples, às vezes Deus dá uma sabedoria a eles, um temor, que às vezes os grandes não estão tendo naquele momento aquela percepção. E Deus usa. Deus usa. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando para fazer tal coisa. Respondeu-lhe Abraão:
Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Olha o julgamento de Abraão, irmãos. Não há temor de Deus aqui. Deus não está neste lugar. Quantas pessoas fazem isso? Só a minha instituição é salva, só a igreja que eu estou é salva. Não há temor de Deus aqui. Não faça isso. Não faça isso. Você não sabe se não há temor. Olha o erro de Abraão dizer isso. Não, eu fiz isso, eu neguei que a minha esposa era minha esposa porque eu achava que Deus não havia temor de Deus aqui. Não havia princípios e havia mais temor de Deus na terra de Abimeleque do que em Abraão naquele momento. E eles matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão estava julgando errado. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meus respeitos, ele é meu irmão. Já era um comportamento do casal, um comportamento errado. Sabedoria está na mulher. A mulher sábia edifica. Muitos homens não chegarão a grandes ministérios por causa da esposa. Muitos homens não vão crescer ministerialmente por causa da esposa, por causa do ego, por causa do medo, porque não renuncia ao próprio ego. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Deus é contigo, se tu ficar aqui vai ser bom para mim. Abimeleque é inteligente, irmãos. Sabedoria. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo perante todas estas injustiças? Ele não só fez o que o Senhor pediu, mas fez ainda muito mais. Percebo mais intimidade nesse momento aqui de Abimeleque com Deus do que propriamente Abraão com Deus. Sabe disso? Às vezes tem pessoas, irmãos, que manifestam em um momento mais comunhão com o Senhor do que aqueles que se dizem pseudos espirituais. Sabe aqueles fogo de palha, que é só um momento? Bem, continuando. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Deus já tinha feito com que todas as mulheres daquela terra ficassem estéreis. Mas com a oração de Abraão, Deus trouxe a cura. Com a oração de Abraão, Deus trouxe saúde. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Compartilhe esse vídeo, comentem, que vocês possam curtir depois, comentar, façam um comentário, isso é importante. Deus abençoe sua vida. Este foi mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo 20 do livro da Gênesis. Deus abençoe a todos vocês.